galerinha, que a gente vai fazer um apanhado agora do final, pra gente concluir aqui nosso conteúdo. Então, se liga nessa história, só vem comigo relaxado de quebrada, daquele jeito de sempre. E esse fechamento, cara, é um dos mais importantes que a gente tem aí pro ano. Então, se liga na ideia. Vamos pensar, refletir, porque é importante pra caramba a beça, beleza? Segregação racial nos Estados Unidos e no Brasil. Vocês vão perceber que tem até um gancho aí que dá pra gente fazer, beleza? Por mais que os conteúdos pareçam estar separados, mas a gente vai perceber que as coisas andam juntas, porque o Brasil realmente acaba sendo uma cópia do próprio Estados Unidos até para as coisas ruins. Na verdade, principalmente para as coisas ruins. Beleza? Mas do nosso jeitinho, do jeitinho brasileiro. Então parece que o brasileiro é sempre super legal, mas a gente vai perceber aí que nem sempre é super legal como a gente pensa que é. Beleza? E vamos observar isso no nosso conteúdo. Beleza? A atividade vai estar no módulo 4, página 326, 327. Módulo 4, 326, 327. Beleza? Vamos lá para os Estados Unidos primeiro. Porque, como eu disse, por vezes no Brasil não acontece nada aqui que não tenha vindo de fora, né? E a gente tem um quintal aqui do lado que a gente pega tudo que vem e não filtra. Inclusive, parte do preconceito a gente pegou muito deles, muito da construção norte-americana. A gente não oficializou igual eles, como a gente vai ver, e também não escancarou por uma vertente religiosa, mas a gente é entranhado com essas influências eugênicas, racistas, na própria concepção de raça, né, que também pipocou da Europa, que os Estados Unidos não está sozinho nessa, darwinismo social, como está no livro de vocês, mas eu vou ser o máximo objetivo possível e depois vocês acompanhem, né, e fechem essa leitura no livro de vocês. Darwinismo social, isso tudo vai estar antes um pouquinho dessas questões que eu passei para vocês, beleza? Vamos seguir aqui. Guerra de Secessão, isso aqui é só para a gente entender o contexto. Guerra de Secessão, 1861-1865, ou seja, século XIX, os Estados Unidos, o Norte estava brigando com o Sul por essa questão escravista. O Norte, ele era já do trabalho livre, assalariado, por conta dessa dinâmica que eles tinham comercial muito próxima da Inglaterra. As 13 colônias do Norte faziam isso. E o Sul era igual ao Brasil. PlayStation, já gritava o Yuji do Bom Dia Companhia. É o modelo PlayStation, ou Plantation, como vocês queiram. Esse modelo é de grande propriedade de terra, no qual se tinha uma única cultura e mão de obra escrava. Então o Norte e o Sul, eles brigam, meu irmão. Pancadaria come no quintal de Noca até o final da escravidão. Exatamente. Abraham Lincoln entra, a eleição pega fogo, é fogo no parquinho, porque Abraham Lincoln é o cara que quer acabar com essa escravidão, simplesmente porque ele não concorda, não. É porque ele é favorável a essa mudança de status no que seria agora essa unificação dos Estados Unidos, por conta, a união do Sul e do Norte, principalmente, que era bem dividido, por conta dessa questão econômica. Então não é simplesmente porque ele não aceitava a escravidão, tem muito a influência dentro da política, da economia, dessa mudança de status, como eu disse. E isso vai gerar um monte de treta. Essa guerra entre o Sul e o Norte vai gerar um monte de treta. Isso é considerado, que a gente chama de história em guerra da secessão. Porque a gente entende que os Estados Unidos virou essa superpotência porque acabou com esse modelo de plantation e só ficou com a questão comercial. Mão de obra livre, assalariada, e essa dinâmica, ela tomou todos os Estados Unidos, beleza? Quando a gente vai para o Sul, depois da Guerra de Secessão, na ideia de que os sulistas, eles não queriam, porque deixou de ser escravo, a mão de obra deixou de ser escrava, então eles não queriam aderir ou inserir o negro na sua sociedade do Sul. Por mais que isso tenha sido abolida, a escravidão tenha sido abolida, isso tenha sido superado, mas o Sul, ele passou, com os grandes proprietários de terra, não querer que o negro tivesse uma inserção
nessa sociedade. Então eles começaram a conflitar, a brigar contra esses ex-escravos, dizendo que eles iam tomar as suas terras. E a partir daí se criou uma seita que perseguia e massacrava das piores formas possíveis esses ex-escravos, que até hoje existe de uma escala, uma proporção muito diferente do que naquele contexto que surgiu, que é a chamada Ku Klux Klan, ou KKK. Essa Ku Klux Klan é uma vertente, inclusive, de uma religião protestante, né, que a partir de alguns ideais, inclusive religiosos, eles se lançam nesse massacre contra os negros com essa desculpa, né, de que os negros estavam tomando as suas casas ou fazendas. Essa ideia é uma ideia fantasiosa que simplesmente surgiu como uma tentativa de legitimar esse massacre. Então se queimava os negros, é aquela galera do capuzão branco, triangular, que era para botar medo. E a Ku Klux Klan, ela perseguiu e massacrou muitos negros ex-escravos, né? Depois do fim da Guerra da Secessão, do qual não se tinha mais esse status de o Sul ser escravista. Porém, a Ku Klux Klan, ela perseguiu e massacrou muitos negros. A partir da Ku Klux Klan, isso ficou escancarado e começou a ter um retrocesso quando se combateu o Ku Klux Klan. Porém, a Ku Klux Klan, como eu disse, até hoje ela está aí. Ela teve ondas que foram crescentes, agora ela está como um movimento solto, não está mais concentrado, não tem uma sede, não tem. Porém, a ideologia ainda está por aí. Bem como a ideologia neonazista está por aí. Então a gente tem que ficar ligado e pensarmos a respeito de tudo isso, de todo esse processo histórico, para a gente não repetir os mesmos erros. Então, a partir desse momento, que foi por meio dessa seita que ocorreu esses massacres, o governo dos Estados Unidos, num passo seguinte, elaborou uma lei chamada Jim Crow. E essa lei, no final do século XIX, ela oficializou a separação de brancos e negros em lugares públicos, e a partir daí fez um monte de atrocidades também. Aí foi uma lei oficializada a partir de um movimento de abolição da escravidão por Abraham Lincoln, da Guerra de Secessão. Quando isso tudo termina, existe, de fato, acontece a abolição da escravidão. O governo norte-americano impõe uma lei, autoriza uma lei chamada Jim Crow, que separa oficialmente brancos e negros em lugares públicos, ônibus. E daí vem a concepção da ideia, por exemplo, que todo mundo odeia o Chris, que ele está num gueto ou no Brooklyn. É um lugar ou uma comunidade separada só para negros. Então ele separava e botava nesses lugares. Por isso que ali é todo mundo negro. E por isso você depois perceba, na série Todo Mundo Odeia Chris, está passando no Comedy Central, está retomando algumas ideias do Comedy Central da TV a cabo. Quem tiver oportunidade, veja. Ou bota na internet, no YouTube, vocês vão ver alguns episódios e vão perceber isso que eu estou falando na prática. Ou o que a lei de Jim Crow ela estabeleceu nos Estados Unidos. Até hoje essa separação ela é evidente.